Olá, graça e paz, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 11 de junho de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Agora nós vamos então entrar no capítulo 8, versículo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, o livro escrito pelo nosso amado médico Lucas. Amém? Vamos lá. Capítulo 8, versículo 26. Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Eu vou fazer uma pausa aqui e já vou começar a explicar, tá? O caminho que ele ia percorrer aqui era de mais ou menos 76 quilômetros, tá? De Gaza. Gaza existe até hoje, né? Então, o anjo do Senhor fala, dispõe-te, Filipe, e vai para esse caminho, né? Desce de Jerusalém a Gaza, esse caminho se encontra deserto. E eu também vou fazer aqui um apontamento de que as pessoas naquela época não costumavam fazer viagem sozinha, principalmente em caminhos desertos. Geralmente eram em 2 ou 3 ou caravanas, porque além do perigo de feras, né, salteadores, a pessoa podia passar mal, né, e acontecer algo ali no meio da viagem, desmaiar, e quem ia encontrar numa escuridão? A gente tem que pensar que o deserto é deserto, não tem luz, não tem nada durante o dia. Se você por um acaso for encontrado com alguém que passa ali, que é muito difícil, você tem ajuda. Se você não tiver, você não tem ajuda e pode ali morrer. Mas o que aconteceu ali com Filipe? Filipe estava na obediência do Senhor e na confiança do Senhor. Então ele nem não questionou nada. Você imagina só, um anjo do Senhor aparece: Filipe, ou você vai para esse caminho que está deserto, desce para Jerusalém, vai para o caminho de Gaza, que o caminho está deserto, e você levanta e vai, sem discutir, sabe? Filipe não sabia para onde ele ia. Ele não falou: olha, eu vou te levar para tal lugar, vai ser assim, assim, assim. Não. Filipe confiou naquele anjo, confiou na palavra, ele foi obediente e foi confiante no Senhor. E é isso que nós devemos ser. Nós devemos ter obediência e nós devemos confiar no Senhor. Ele está pedindo para fazer, o faça. O faça não questiona não, porque Deus tem propósito em tudo em nossas vidas. Vamos seguir a leitura aqui. Ele se levantou e foi. Olha a prontidão aí de Filipe, confiança, né? Ele se levantou e foi. Ele podia estar com fome, podia estar cansado, não importa. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, a gente lê Candace, né? Era uma rainha de Cuxi, então vou ler como está escrito aqui: Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém. Então aqui também vou fazer uma pausa para explicar. Veja bem, ele era um eunuco. O que é um eunuco? É um homem que teve a sua genitária retirada, ou parcialmente retirada ou totalmente retirada. Os motivos podem ser vários, pode ser motivo religioso, pode ser por um motivo de bélico, alguma resistência bélica, pode ser por vários motivos que ele teve essa genitária retirada. Aqui ele não fala, mas provavelmente pode ter sido por um motivo religioso. E outra coisa também, gente, que pode ter sido, ele pode ter sido separado para ficar junto mesmo com as mulheres. Se vocês lembram lá da rainha Esther, ela tinha um eunuco chamado Hagai. Ele era o eunuco justamente para ele cuidar das mulheres no harém. Então, como ele tinha a genitária castrada ou parcialmente castrada, não mostrava ali nenhum tipo de problema. E também Potifar era um homem eunuco, né? Ele era governante, né, da guarda de Faraó, mas ele era um eunuco. Então era comum ter, mas as pessoas, esses homens que eram eunucos, tinham uma certa resistência dentro do povo de Israel
Até porque a pessoa, ela não podia entrar dentro do templo quando ela tinha algum tipo de deformidade, algum tipo de defeito no corpo. Se bem que o eunuco a gente não pode falar que foi um defeito, mas ele não tinha uma parte, né, do corpo. Então, mas ali existia dentro do templo o pátio dos gentios, né, que eles podiam ficar até ali. Mas eu acredito que esse homem teve acesso ao lugar mais santo, porque ele era uma pessoa diferenciada, ele era, né, um eunuco da rainha de Candace. Então a gente pode entender que ele teve acesso aí à parte mais interna aí do templo, por conta da carruagem que ele estava, né? Ele se fez ali diferente, mas com certeza dentro ali do local de adoração, no local de sacrifício, ele deve ter enfrentado olhares diferentes, né? Porque os etíopes, a Etiópia era considerada para os judeus o fim do mundo. É o fim do mundo, porque hoje a gente conhece o mundo de uma forma, né, globalmente. Naquela época, não. Então, eles tinham os etíopes como assim, nossa, é o fim do mundo. A cor era cor diferente, né? Era uma cor diferente. E estava ali, era um homem eunuco que estava ali no meio da gente agora. Então, a gente percebe ali que podia ter existido ali até um certo preconceito, né? E no nosso meio existe preconceito, sim. A gente não é uma coisa assim, às vezes é uma fala meio velada, né? A gente não comenta muito disso, mas a gente sabe que no nosso meio, infelizmente, há preconceito nas igrejas. Há preconceito, sim, nós enfrentamos isso, eu enfrentei preconceito e eu vejo pessoas enfrentando preconceito pelo jeito que veste, pelo jeito que fala, por qualquer motivo. As pessoas acham um jeito de ver algo em você diferente, que para elas é diferente, e a gente enfrenta preconceito. E eu falo para você que, na minha visão, o preconceito é um dos piores problemas, ou é uma das maiores doenças da humanidade, porque o preconceito, ela não é uma doença minha. Se eu for negra, se eu for japonesa, se eu for a cor que eu for, o jeito que eu for, se eu não tenho um braço, se eu não tenho um outro, o preconceito não é uma doença minha, o preconceito é uma doença do próximo, é uma doença do outro. Como que eu vou curar uma doença que não é minha? É uma doença do outro. Então, cuidado, gente, porque há preconceito no meio religioso, há preconceito dentro das igrejas. Eu já vi isso, eu já vivi isso. Então, cuidado, tá? E outra coisa que eu quero apontar também, ele era um eunuco oficial de Candace, rainha dos etíopes. Essa Candace aqui, ou Candace aqui, que a gente pode ler como Candace, é um título. Todas as rainhas etíopes, ela era uma rainha de Cuxi, tá? Mas todas as rainhas etíopes, elas tinham esse título de Candace, da mesma forma como a Faraó é um título. Faraó Ramsés, Havaró Tutankhamon é um título. Abimeleque, alguma coisa, eu não lembro de nenhum nome de Abimeleque, mas Abimeleque é um título. Essa rainha tinha o nome de Amanitori, era o nome dessa rainha, tá? Dessa Candace, rainha dos etíopes, o qual era sobreintendente de todo o seu tesouro que viera a adorar em Jerusalém. Então, quer dizer, ele adorava o mesmo Deus nosso. Ele estava voltando do local de adoração de Jerusalém, então ele estava voltando do templo. Estava de volta, assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías, outra prova de que ele era da religião, né? Ele professava essa fé, porque ele estava lendo que profeta? Isaías, o profeta que mais falou do Messias, praticamente, foi Isaías. Isaías é muito citado quando se fala no Novo Testamento do Messias. E a gente tem que entender que ele estava lendo o livro até o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele não estava lendo porque não existia o Novo Testamento nessa época. Ele estava lendo a Talmud, estava lendo as leis, e ali estava lendo o profeta Isaías.
Mas mesmo, gente, vindo do templo, ele não tinha muitas orientações do templo. Nem sempre dentro das igrejas a gente tem todas as orientações que a gente precisa. Ele estava voltando do lugar de culto e ele estava lendo Isaías. Mas olha o que estava acontecendo com ele, eu vou ler aqui. Então disse o Espírito a Filipe. Agora aqui você vê que é o Espírito a Filipe. No início foi um anjo do Senhor. Amém? No início foi o anjo do Senhor. Agora nós lemos aqui o Espírito, com letra maiúscula, disse a Filipe: aproxime-se do carro e o acompanha, ou acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou. Vou fazer outra pausa aqui. A carruagem não anda igual a gente anda? Cavalo anda igual a gente? Não, o cavalo anda, né? Toc, 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 ele anda muito mais rápido do que a gente. E o Espírito fala para Filipe: aproxime do carro e o acompanham. Correndo, Filipe ouviu o etíope ler o profeta Isaías. Veja bem, na vida da gente, às vezes a gente tem que dar uma corridinha. Às vezes a gente tem que sair. Filipe saiu da zona de conforto várias vezes. Saiu de Jerusalém, foi para Samaria, saiu daqui, foi lá para essa estrada deserta aqui, para encontrar esse eunuco. Às vezes na vida da gente, amados, a gente tem que dar uma corridinha para a gente conquistar o que a gente quer. A gente quer saber da Bíblia, a gente tem que dar uma corrida para ler. Corre, corre. Você quer uma promoção no seu emprego? Tá difícil? Corre, corre que você consegue. Você quer entrar numa faculdade federal, numa Unicamp, numa USFCar que seja, amados, corre. Às vezes é hora da gente correr, às vezes é hora da gente correr. A gente mesmo mata nossos sonhos porque a gente tem preguiça, a gente não quer correr. Quer aprender mais da Bíblia? Corre, vai ler. Quer saber mais sobre algum assunto? Corre. Quer aprender uma profissão, um plano B na sua vida? Porque eu sempre falo que a gente tem que ter o plano B. Ou é isso, ou é aquilo, a gente tem que ter fontes de renda. Corre, vai aprender. O que ele fez aqui? Correu para alcançar a carruagem. Ele tinha algo ali com aquele homem. E olha, ele deve ter corrido bastante, né? Porque ele aparelhou ali com o homem, né? Ele ficou próximo ali daquela carruagem. Então ele correu. E aí, olha, ouviu-o ler o profeta Isaías. Ele estava lendo, o eunuco estava dentro da carruagem lendo o profeta Isaías. Aí ele pergunta, o Filipe pergunta: compreendeste o que vens lendo? Ele respondeu. Ai, gente, a resposta dele é uma resposta que a gente tem que pensar e repensar em tudo que acontece, né? Na igreja, fora da igreja, na casa da gente. Como poderei entender se alguém não me explicar? Olha isso aí. Quantas grandes igrejas as pessoas estão entrando, estão saindo sem entender nada. Sabe por quê? Porque não tem quem explica. E sabe por quê não tem quem explica? Porque a pessoa não correu para aprender. Isso aí é um perigo, é um perigo. A gente quer que a igreja fique cheia, mas a gente tem que ter conteúdo. Não adianta a gente pedir a igreja cheia e a gente lá em cima tá oco, porque não correu para aprender. Não correu, o povo tá sedento da palavra, o povo quer a palavra explicada. Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Olha só a reclamação. E ele estava lendo. E deixa eu te falar uma coisa, ele estava lendo em voz alta, tá? Porque as pessoas que sabiam ler nessa época não eram todas. E quem sabia ler, geralmente lia em voz alta. Não tem quem me ensina. Como que eu vou aprender? Não tem quem me ensina. Isso aí é algo que a gente tem que repensar, dormir e pensar nisso seriamente, viu? Muito. Se alguém não me explica. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Outra coisa aqui, esse eunuco, esse etíope eunuco, ele era
acima da rainha era ele. Ele cuidava de todos os tesouros da rainha. Ele era tipo, se fosse assim, se fosse um barco, ele era assim, um imediato, vamos dizer, né? Ele governava todo, ele tinha toda a segurança da rainha, ele tinha assim um visto, uma carta assinada da rainha, vamos dizer aqui, para ele agir da forma que ele quisesse. É tanto que ele não estava na Etiópia, ele estava indo em Jerusalém cultuar. A gente não sabe se essa rainha professava a mesma fé dele, mas ele foi, porque ele tinha liberdade para isso, ele tinha autonomia para ele, lhe foi dada essa autonomia, essa confiança, e ele foi. E ele fala aqui, olha, sobe, ele pede para Filipe, venha junto comigo. Agora Filipe já não está mais correndo do lado, né? Filipe está dentro da carruagem. Uma carruagem real, porque era da rainha, concorda? Era da rainha. Então, o eunuco não viu em Filipe uma pessoa qualquer. Ele viu uma pessoa, mas o Espírito Santo testificou: esse homem tem algo para me explicar. Entra e senta comigo. Você vê que a pessoa quer aprender? Você vê que a pessoa quer aprender? Ele podia ter passado... O que você está lendo? Estou lendo Isaías. Tchau, fui, acabou, foi. Não. Olha só como ele estava sedento. Entra, ele viu que aquele homem ali era diferente daqueles pessoal que estava ali em Jerusalém no templo, que não explicava nada para ele. Aquele homem tinha algo para explicar. E deixa eu te falar, Filipe não falou para ele: olha, eu sou um diácono, eu sou um apóstolo, eu conheço Cristo. Não precisou falar, porque o Espírito Santo testifica. A nossa vida, a nossa conduta tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para a gente lá fora e falar: esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Aquele eunuco viu Filipe e falou: esse homem tem coisa para me falar. Sobe na minha carruagem, vem conversar comigo. Foi isso que aconteceu. E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele, que eu estou agora no 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Não podia ser uma das melhores, né? Foi levado como ovelha ao matadouro. Eu não sei se vocês sabem, mas as ovelhas, quando elas vão para o matadouro, elas vão sem chorar, sem brigar, sem nada. Elas vão quietas, elas vão mudas. A coisa mais triste, eu já vi isso. Você vê uma ovelha sendo levada para ser morta. Elas não reclamam, elas vão quieta. Por isso que Cristo, a gente faz essa relação, porque Cristo foi quieto, foi calado, foi mudo para o matadouro. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo, olha aí, mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem refere profeta. Fala de si mesmo? Tipo assim, Isaías está falando de Isaías? O profeta está falando dele mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe lhe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo o caminho, explicou Jesus. Explicou quem era, de quem estava falando, quem que era esse cordeiro que foi mudo para o matadouro, quem que era, explicou, que trouxe a salvação para o mundo, ele explicou. Seguindo o caminho afora, chegando em um certo lugar onde havia águas. No meio do caminho, naquele percurso, havia um lugar que existia água. E com certeza Filipe falou, né, do batismo do arrependimento, né, que a gente precisa ser batizado. Disse o eunuco: eis aqui água. O eunuco não ouviu problema nenhum. Ó, é água? Tá. Aqui tem água. Quem impede eu ser batizado? Isso é uma pergunta séria, meus irmãos. O que te impede de ser batizado? O que te impede? Você conhece a palavra? Você aceitou a Cristo? Aceitou a Cristo? Confessou a sua fé em Cristo? O que está te impedindo de ser batizado? O que está te impedindo de ser batizado? Pensa aí nisso. Pensa aí nisso, porque esse eunuco entendeu a palavra, entendeu a Cristo, viu a água. O que me impede de ser batizado? Ele pergunta. Aqui tem um colchete, né? Felipe respondeu: é lícito. Se crês de todo o coração,
Se creres de todo coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. A gente observa que está num colchete, essa passagem na Bíblia está em colchete, como eu já expliquei. O que está em colchete foi colocado por um amanuense ou por um copista para explicar melhor essa passagem, para a passagem não ficar uma passagem solta e a gente entender melhor. Então ele explica dessa forma. Então mandou para o carro. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou, ele foi batizado, batizou o eunuco. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor, agora também com letra maiúscula, arrebatou Filipe. Você imagina, né? O homem desce as águas, foi batizado, quando ele olha, cadê Filipe? Cadê Filipe? Cadê o homem que me ensinou, né? Cadê, né? O homem que está aí me discipulou, cadê? Deus arrebatou. Deus arrebatou Filipe e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Olha que graça, gente. Tem pessoas que vêm na vida da gente e ensinam a palavra, toca o coração da gente, vai embora e enche o nosso coração de alegria. Ele ficou alegre. Ele já não precisava mais de Filipe. Ele precisava o que Filipe deixou no coração dele, que foi o Espírito Santo. E ele se encheu de alegria. É isso que a gente tem que ser para as pessoas. Não adianta a gente estar com a pessoa todos os dias, todo momento, direto na casa, mostrando que a gente é amigo, não. A gente tem que deixar o Espírito Santo levar boas palavras para as pessoas, cuidado com as pessoas, o tratar bem, o explicar bem. A gente precisa ter isso. É aquele enviado de Satanás que chega para a gente trazendo notícias ruins, triste e deixa o nosso coração triste. É aquela falta de ética que as pessoas têm. Eu falo assim, tem tanto livro de autoajuda, né? Hoje em dia está pipocando, né? Em tudo quanto é lugar ter livro de autoajuda, que é impressionante como tem livro de autoajuda. Eu falo que eu acho que as pessoas tinham que se preocupar em fazer um livro de etiqueta. Um livro de etiqueta. Como se comportar no púlpito, como se comportar entre os irmãos, como se comportar com seus filhos, como se comportar quando a pessoa perde uma pessoa amada, às vezes enterra um filho, às vezes enterra um pai e uma mãe. É aquela pergunta descabida, aquela pergunta assim, mas já? Ou então aquela pergunta, mas ainda? Encontra a pessoa no shopping, mas você já está aqui no shopping? Encontra a pessoa chorando, mas você ainda está chorando? Gente, cadê a etiqueta? Cadê o amor ao próximo? Se você não tem coisa boa para falar, uma coisa bonita de ânimo do Senhor para falar, fique quieto. Fique quieto, que suas opiniões fiquem com você. Você pode estar magoando uma pessoa, você pode estar matando uma pessoa. Cada um tem sua dor. Cada um tem a sua dor e a gente tem que respeitar. A dor que eu sinto não é a mesma que o outro irmão está sentindo. A gente tem que respeitar. Às vezes ir ao shopping, ir a uma festa é um escape. E às vezes chorar é um escape. A gente precisa ter ética. A gente precisa ler mais etiqueta. E no púlpito também, dentro da igreja, tem a ética. É a gente se derramando em lágrimas por causa de um louvor, tentando assim se ligar no altar. O abençoado chega, vamos tirar uma selfie, a gente tem que limpar as lágrimas que a pessoa está vendo para tirar uma selfie. Tem misericórdia, tira depois. Ali dentro é um lugar de entrega. Entrega, a gente tem que se entregar ao Espírito Santo e pedir para Deus ter misericórdia da gente, porque nem merecedores nós somos. Nem merecedores nós somos e estamos ali pela misericórdia. Eu vou continuar aqui. Segue com júbilo o seu caminho. Feliz da vida. Ai, que felicidade, né? Agora eu sei quem é o meu Salvador. Isso é motivo de felicidade. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava toda a cidade até chegar a Cesareia. Aqui termina esse capítulo e começa agora o 9, conversão de Paulo. Se eu vou continuar na conversão de Paulo, eu não sei. Porque eu concluí aqui, comecei, não sei se eu comecei, praticamente comecei o 8 e fim até o fim aqui, explicando essa passagem muito linda. Como a gente pode tirar lições importantes desse capítulo aí, hein? Se a gente espremer a toalha, vai sair mais.
vai sair mais coisa, vai sair como a gente vê que a gente é falho às vezes, quando a gente olha para as pessoas com um olhar de discriminação, e a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tem que ter muito cuidado com tudo que é de Deus, com tudo que é espiritual. A gente tem que entender, a gente tem que obedecer, a gente tem que ter fé. Tinha algo ali para Filipe fazer. E quando ele foi levado, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele foi pela fé. E a palavra fala que o justo viverá pela fé. E ele encontrou esse eunuco que precisava exatamente daquilo. E fique com essa palavra. Como que eu vou entender se não tem quem explica? Como que a gente vai cobrar de uma pessoa que entenda se não tem quem está explicando? Não tem quem está explicando. Isso é muito sério no nosso meio. E agora eu vou ler uma passagem aqui que eu encontrei aqui nas minhas pesquisas. É uma leitura extra bíblica. Mas olha que interessante para concluir isso aqui, para concluir essa mensagem aqui. John Bauer, tá? Um escritor, ele escreveu o livro aqui, 200 anos de cristianismo em África, uma história da igreja africana, tá? Eu vou ler aqui só uma passagem, porque o texto é longo, eu estou a uma certa distância aqui, então eu vou ler aqui um pedaço aqui desse livro, é uma resenha, né? Eu vou ler aqui, É um excelente manual. Primeiro aqui, eu vou ler aqui, As preocupações a rigor científico estão patentes na frequente referência do documento e bibliografia que está organizada por capítulos temáticos e ocupa 23 páginas, com 20 páginas de estatísticas e mapas, foi uma pesquisa mesmo, e ainda 23 linhas e 3 colunas, com índice remissivo. Agora aqui, é um excelente manual de estudo, que é esse estudo que esse escritor aqui, que eu vou repetir o nome para quem depois quiser pesquisar, John Bauer, B-A-U-R, tá? John Bauer. É um excelente manual de estudo para todos, mas foi preparado de uma forma especial para aqueles que dedicaram o estudo da história, sociologia, religião, etnografia, geografia, antropologia e outras ciências sociais e humanas. O texto descrito é um marco que assinala o início da caminhada do cristianismo para a África, através do funcionário da rainha da Etiópia, convertido pelo apóstolo Felipe. Isso aqui, pesquisa científica. A Bíblia não mente. Tá aqui, a prova aí, tá vendo, Cristianismo na África. Começou quem? Através de um funcionário da rainha aqui, da Etiópia, convertido pelo apóstolo Felipe. Sabe como o cristianismo chegou na África? Através disso aqui. Amém, meus amados? Olha que coisa linda! E eles achavam que a África era o fim do mundo. O cristianismo começou aqui, através desse eunuco que Felipe evangelizou. Amém? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês, em nome de Jesus, que vocês alimentem dela, reflitam nela, pense aí em tudo, porque tudo a gente tem que refletir, pensar, analisar, ponderar e ver o que a gente está fazendo de certo e ver o que a gente está fazendo de errado. E está sempre nos aprimorando, sempre a gente tem que estar se corrigindo. Está certa essa postura? Está errada essa postura? Sempre há tempo da gente se corrigir. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, em nome de Jesus. Amém?